Por que os jogadores de futebol, ao invés de beber a água que eles consomem durante uma partida de futebol, eles apenas enxaguam na boca e cospem no gramado? Por que eles não bebem? É uma boa pergunta. Enviado pelo Marcos Barros, lá de Salvador, Bahia. Vamos então descobrir o porquê? Na verdade, os jogadores de futebol não, mas os atletas, quando estão no meio de uma atividade intensa de exercício, eles preferem enxaguar aquele líquido na boca por conta de duas razões principais. A primeira é para eles terem um aumento de energia, pois existe uma técnica conhecida como enxágue bucal de carboidratos, ou com carboidratos, você escolhe o que é melhor, que consiste em encher a boca com uma solução de carboidratos, começar a enxaguar, e cuspir. O objetivo disso é enganar o cérebro. Pois é só esse o objetivo. E claro, obter energia. Quando os atletas fazem isso, eles enviam um sinal para o cérebro de que mais energia está sendo carregada. Isso acontece porque os receptores de sabor presentes em nossa boca enviam sinais ao nosso cérebro que são interpretados como sinais de que o corpo está recebendo nutrientes. Só que na verdade não está recebendo muito não, porque cospe, né? Enfim, ele engana direitinho a cabecinha dele. O segundo motivo é para evitar o desconforto estomacal. A ingestão de grandes quantidades de líquidos durante uma atividade física intensa pode causar um desconforto estomacal. Isso pode resultar em náuseas, vômitos e até diarreia. Sem contar que o atleta fica com a barriga pesada e estufada por conta que ele bebeu água. Então, por isso, eles preferem fazer essa técnica do enxágue de carboidratos, pois eles não bebem nada, consomem uma certa quantidade de energia, pois estão meio que estimulando o cérebro a acreditar que eles estão bebendo, e não correm o risco de ter um desconforto no estômago. Essa técnica não acontece apenas com jogadores de futebol, mas também acontece com jogadores de basquete, corredores, ciclistas, entre outros. É interessante, você simplesmente enxágua, porque o cérebro, sentiu um gosto de coisa boa aí, que tem energia. Aí ele se empolga, né? Ele fica todo animado. Só que você não consome, você cospe, mas o cérebro já tá animado lá, porque tá vindo coisa boa aí, fica só na expectativa e não vem nada. Que sacanagem, engana o cérebro mesmo. Qual foi o maior império que já existiu até hoje? Tem ideia? Qual você arriscaria palpitar aí? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Bruno Américo, lá de Alto Longá, Piauí. Vamos então descobrir. Bom, não tem como dizer pra você aqui qual é o maior império, porque eu não sei qual que é a base que você está me perguntando. Então eu vou dizer aqui dois. O maior em território, aquele que alcançou a maior quantidade de terras, território no mundo inteiro, e claro, aquele que teve a maior população. Esses dois. Falando na questão de território, o maior império que já existiu foi o Império Britânico. Ele teve o seu auge no início do século XX. Ele abrangia mais de 35 milhões de quilômetros quadrados de área. Isso equivale a quase 1/4 de área terrestre do planeta. Por isso que o Império Britânico era conhecido como Terra em que o Sol nunca se põe. Justamente por conta da sua vastidão de território. Nunca acabava. Além de ser grande, ela pegava várias áreas do globo terrestre, como por exemplo, América do Norte, Índia, partes da África e partes da Ásia, todos esses continentes. Além deles, pegava a Austrália e também a Nova Zelândia como territórios. Então esse foi o maior império a nível territorial da história da humanidade. E é que teve a maior quantidade de população. Aí nós já estamos falando do Império Romano. Pois é, teve gente. O seu ápice, ou seja, o seu apogeu, foi no século II depois de Cristo, sendo que o Império Romano nessa ocasião tinha alcançado uma população de 50 milhões de pessoas. Isso equivale a 10% da população mundial daquela época. Tanto que o Império Romano começou a abranger várias áreas, como por exemplo a Grã-Bretanha e até o Egito, e começou a incluir partes da Europa, da Ásia e também da África. Então o maior em território, Império Britânico. O maior em população, Império Romano. Aí ficou interessante de entendermos. Qual que é o significado das cruzes nos sepulcros? Ou seja, nas sepulturas, no cemitério. Pra que tem cruzes lá? Boa pergunta, enviada pelo Elzo Vieira. Vamos entender. As cruzes encontradas em cima dos sepulcros, nos cemitérios, elas são um símbolo muito importante para os católicos, para o cristianismo, pois ela representa a morte
e a ressurreição de Jesus Cristo, segundo os católicos. No contexto dos sepulcros, a cruz é um sinal de vitória sobre a morte. Ou seja, de acordo com a crença dos católicos, é um lembrete que mesmo que a pessoa morreu, a alma dela será ressuscitada no dia do juízo final. A cruz é utilizada como um símbolo de esperança e de consolo para as pessoas que permaneceram vivas, sejam elas amigos ou familiares daquela pessoa que havia morrido. Então, a crença do símbolo da cruz é de que a morte não é o fim de tudo, e sim um novo começo. Essa prática de colocar uma cruz no sepulcro, ela remonta à época em que começou o cristianismo, onde os cristãos daquela época eram perseguidos e precisavam marcar os locais de sepultamento dos seus mortos, para evitar assim que eles fossem profanados.